Vamos lá. Agora nós vamos calcular as forças normais, cortantes e de momento fletor. O que nós temos de informações aqui? Nós temos uma viga, que de um apoio até o outro ela tem 5 metros, um apoio fixo, um apoio móvel e uma força distribuída de 10 kN por metro. A primeira coisa que a gente precisa fazer é achar a reação desses apoios. Tem como fazer de cabeça de uma maneira muito simples, né? Que é achando a força concentrada, multiplicando a base, que é 5, pela altura, que é 10. Então aqui nós temos uma força concentrada de 50. Vou colocar aqui 50 kilonewtons. Né? Eu multipliquei a base desse retângulo, que é 5 metros, pela altura, que é 10. Então ficou 10 vezes 5 metros. Esse metro aqui, ele vai cortar com esse daqui, vai sobrar 10 vezes 5, 50 kN por metro. Ele vai ficar localizado aonde? Ele fica localizado exatamente no meio da viga. Então, esse 5 a gente divide por 2. Vai ficar 2,5 metros aqui e 2,5 metros aqui. Um jeito fácil de identificar é o seguinte: se essa carga concentrada está exatamente no meio da viga, essas duas cargas aqui, elas têm que reagir com o sentido oposto exatamente a metade, porque elas somadas têm que dar 50. Faz sentido? Tem como resolver pelo método tradicional, que é calculando a somatória das forças verticais, a somatória das forças horizontais, a somatória dos momentos e calcular. Mas para esse exercício eu vou fazer dessa forma. Então eu consegui identificar que esse aqui vai ser 50 dividido por 2. E esse aqui vai ser 50 dividido por 2 também, certo? E temos aqui também a força horizontal no apoio fixo. Essa força horizontal, ela é a única existente aqui no momento. E a somatória das forças horizontais é zero. Então ela vai ser zero. Então nós temos aqui 25 kilonewtons e aqui nós temos 25 kilonewtons. Agora eu vou redesenhar essa viga e vou colocar todos os valores que nós temos, com exceção da força concentrada, porque a força concentrada ela só serve para calcular as reações, né? E não para calcular ou para expressar exatamente a força da viga. A força distribuída nela é 10, é ela que a gente vai usar, 10 kN por metro. Então, vamos fazer um desenho rápido aqui. Eu desenho com uns 5 centímetros só para eu conseguir colocar todas as informações tranquilamente. Aqui é o apoio fixo. Aqui é o apoio móvel. Para representar aqui, essa aqui é a nossa força distribuída, correto? De 10 kilonewtons por metro. E o que nós temos de informação a mais aqui? Nós temos que isso aqui, que o tamanho é de 5 metros e que a reação nesses apoios é de 25 kilonewtons por metro e que desse daqui é de 25 kilonewtons por metro não, perdão. É só 25 kilonewtons, né? Por metro é só distribuída, essa aqui é uma força concentrada. E aqui a força horizontal, que é 0 kilonewtons, não tem reação horizontal. Agora nós temos que fazer os cálculos da cortante. E como é que nós fazemos isso? Eu vou fazer um corte aqui. Cortei. Só que esse corte, ele não é exatamente no meio. Por isso que eu até fiz ele um pouco de lado. Ele está representando que há apenas um corte
nessa viga. É uma força distribuída em toda essa viga. Então ele só vai quebrar em apenas um lugar. Só que onde exatamente eu não tenho de informação. Ela está aqui no meio, mas pode ser 1 centímetro para frente, 1 centímetro para trás, pode ser exatamente no começo, pode ser exatamente no final. Então nós não sabemos. O que nós fazemos para representar? A gente pega do apoio fixo, ou do apoio que tem mais reações, ou de qualquer apoio, né? Mais comum a gente pega do apoio fixo, até o centro, onde a gente está representando que existe um corte. Então, eu vou fazer um desenho ampliado aqui do que a gente tem. Aqui é só para representar mesmo. Não vai ser do mesmo tamanho, por causa do corte. Aqui eu tenho a viga não, o apoio fixo. E aqui eu não vou ter esse apoio, porque eu estou fazendo no corte, ó. Eu estou fazendo aqui. O que eu tenho nesse ponto? Nesse ponto aqui eu tenho a minha normal, que é exatamente o diagrama disso aqui que eu estou fazendo, que eu vou ter que calcular. A da normal. Da cortante, que eu vou chamar de S1. E do momento, que é o sentido anti-horário. Vou colocar aqui o momento S1. A ideia de fazer os cálculos é para achar isso daqui. Esses 3 pontos aqui e fazer o gráfico. Então, o que mais de informação que eu tenho? Que essa viga, que esse ponto, ele tem 25 kilonewtons. E a distância que eu vou ter daqui até o ponto que foi cortado, ela vale X. Porque eu estou apenas representando que o corte é aqui. Ele não é exatamente no meio. Ele pode ser mais para frente, ele pode ser mais para trás. Então, exatamente aonde estou cortando eu não sei. Então, eu vou representar por X. Certo? E o que vai continuar aqui é a nossa força distribuída. Ela vai continuar existindo aqui. E vai continuar sendo 10 metros, 10 kilonewtons por metro. Vamos fazer aqui só para indicar mesmo que tem uma força distribuída. 10 kilonewtons metro. Então, é isso aqui que eu tenho. Eu vou ter, no fim das contas, o meu apoio fixo. Aqui eu vou ter também a reação horizontal, que é 0, né? Eu tenho o meu apoio fixo. Eu tenho uma distância que eu não conheço. Eu tenho a força distribuída de 10 kilonewtons. Eu não tenho um apoio desse lado, porque é o corte. E eu tenho aqui a força normal, a cortante e o momento da força cortante. É isso aqui que eu tenho que descobrir. E o cálculo disso é bem simples. É basicamente o cálculo que a gente está acostumado com a somatória das forças verticais igual a 0, somatória das forças horizontais igual a 0 e somatória dos momentos é igual a 0. Então é isso que eu vou fazer. Somatória das forças verticais igual a 0. Portanto, nesse caso aqui, qual que é o meu ponto? Como eu quero calcular exatamente esses caras aqui, eu vou adotar que os sentidos deles são positivos. Então, tudo que está para baixo é positivo, tudo que está para a direita é positivo e tudo que está no sentido anti-horário é positivo, certo? Aqui também nós temos a nossa força concentrada, porque a gente está calculando nesse momento uma reação. Então, agora sim a gente vai refazer essa força concentrada. Ela é diferente dessa aqui do começo. Essa foi para calcular as reações no apoio fixo e no apoio móvel. Depois, nós continuamos com a distribuída. Mesmo com corte, a distribuída permanece. E agora a gente tem que calcular uma nova força concentrada utilizando essa distância x. Se a base é x e a altura é 10, base vezes a altura, 10x. E ele vai estar dividindo aonde?
no meio. Ele continua dividido no meio, só que o valor a gente não sabe. Então, x sobre 2 aqui e x sobre 2 aqui. Agora que a gente tem todas as informações que a gente precisa, nós podemos colocar aqui na nossa formulinha, na nossa equação. 25, ele está para cima, eu adotei que tudo que está para baixo é positivo, então meu 25 ele vai ser negativo, menos 25. O meu 10x ele vai ser positivo, porque ele está concordando com o sentido que eu adotei, então vai ser mais 10x mais o S1, mais o S1. Ele está positivo porque é o sinal dele que eu estou usando como positivo. Isso vai ser igual a 0. Agora, como é o S1 que eu quero saber, eu vou isolar ele. Então, S1 é igual a... Vou passar para o outro lado, o menos 25 ele vai ficar 25. E o 10 positivo, eu vou passar para o outro lado negativo. Menos 10x. Essa aqui é a nossa função, é a nossa equação de S1. Agora, a gente tem um intervalo a definir. Como que eu vou definir esse intervalo? Eu preciso de um valor para o x que me dê a posição dessa viga, do corte na viga. Só que eu não sei onde é. Percebe que esse corte ele pode correr a viga toda, do 0 até o 5. Então, o máximo que esse valor de x pode assumir é dentro de 0 e de 5. Esse vai ser o meu período, vai ser a distância que eu vou usar. Então, x ele só pode ser menor ou igual a 0 ou maior ou igual a 5. Ou contrário, né? Perdão. Na realidade, o x ele tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 5, né? Ele não pode, ele tem que ser obrigatoriamente maior que 0, senão a viga não existe. Ele tem que ser menor que 5, que é o limite da viga, né? Então, a gente vai fazer o quê? Se, vou fazer aqui embaixo, x for igual a 0, nós temos que S1 é igual, então a gente substitui aqui, 10 vezes 0 vai dar 0, 25. Se x for igual ao valor máximo da viga, que é 5, o meu S1 vai ser menos 10 vezes 5 é 50. Menos 50 mais 25 vai dar menos 25. Menos 25. Perfeito. Então agora a gente já achou os valores de S1. Nós já temos a normal, que é 0, porque todas as reações, a soma das forças horizontais tem que ser 0. Nós só temos essa aqui, e ela é 0, por consequência a normal é 0 também. Então nós temos já a normal, nós acabamos de encontrar a SI, ela vai ser os 2, e agora falta o quê? O momento. O momento que é aquele que vai confundir nessa hora, né? Ele confunde um pouco. Mas vamos desconfundir neste momento, passo a passo. Vamos calcular o momento. A somatória dos momentos, ela é também igual a 0. Portanto, agora eu tenho que achar, eu tenho que pinar um lado. Eu tenho que tomar um lado como referência para fazer o cálculo dos momentos. Normalmente, a gente faz um ponto fixo, porque ele é o que tem mais reações, né? Então, a gente consegue cancelar as reações dele. Só que quando a gente está calculando o corte, esse lado aqui, esse ponto sem apoio nenhum, ele tem mais reações. Ele tem essa reação vertical, essa na horizontal, mais esse momento aqui. Então, eu vou tomar esse lado
como referência. Eu vou pinar ele aqui. E, novamente, eu denominei que tudo que estiver na vertical para baixo é positivo, na horizontal para a direita é positivo e no sentido anti-horário positivo. Então eu vou tomar isso como referência. Eu vou adicionar esse ms1, que é o que eu quero calcular. O momento existe aqui, ele não vai existir vertical nem horizontal, só o momento. Positivo, porque eu denominei que tudo que estiver no anti-horário é positivo. Então vamos daqui para a nossa força mais próxima. Daqui até aqui. Então a gente vai ter esse momento aqui, que vai ser o quê? Esse 10x que multiplica x dividido por 2. Positivo ou negativo? Se eu adicionar a caneta aqui, como se fosse a viga, e aplicar uma força para cá, a caneta vai girar no sentido anti-horário. Ele vai concordar com o sentido que eu adotei. Então ele vai ser positivo. Mais 10x, que vai multiplicar a distância, que é x sobre 2. Agora, esse ponto aqui até aqui, que é o meu último, que é a minha última força que eu tenho, que é os 25 kN, que multiplica essa distância. É o momento que eu vou ter. Vai ser 25 vezes x, 25x. Positivo ou negativo? Aí adiciona a caneta, ele está rodando no sentido horário. Né? Se eu aplicar a força aqui na mesma direção, ele vai rodar a caneta para o sentido horário. É o oposto do que eu defini como positivo. Então vai ser negativo. Menos 25 vezes x. Isso tudo é igual a zero. Então agora a gente pode isolar esse momento que a gente quer descobrir. Vamos isolar ele. ms1 é igual a... Vamos passar tudo para o outro lado da equação. 10x vezes x sobre 2. Eu posso fazer essa multiplicação. 10 dividido por 2 é 5. Positivo, vai passar negativo, menos 5. E x que multiplica x é x quadrado. Aqui está negativo, vai passar para o outro lado, positivo, mais 25x. E aqui vai ser a mesma história, entendeu? O meu x, ele só vai poder ser entre 0 e 5. Então eu vou adotar os mesmos valores, 0 e 5. Se nesse caso o meu x for 0, o meu momento, ele vai ser, vamos fazer essa conta, menos 5 vezes 0 ao quadrado vai dar 0. Mais 0, que 25 vezes 0 é 0. Isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 0. É igual a 0. Agora, se o meu x for igual a 5, eu vou ter que o meu momento, ele vai ser igual a 5 ao quadrado, que multiplica esse 5 aqui, negativo, menos 125, mais 25 vezes 5, mais 125. Isso é igual a 0. Então, ele vai começar em 0 e vai terminar em 0. Só que para isso acontecer, a gente tem que saber a amplitude dele, a gente tem que saber por onde ele vai passar. A gente tem que descobrir o meio, que é a força concentrada. A gente tem que saber por onde ele vai passar. Ele vai ser o meio, né? Ele vai passar pelo meio. Então, para a gente ter uma amplitude para fazer o gráfico, a gente precisa definir o meio. O meio vai ser a metade. Então, a metade de 5 é 2,5.
Então eu pego a metade para achar a amplitude máxima, né? Eu não quero achar a amplitude do código, eu quero achar a amplitude máxima da função. Vai ser exatamente a metade. Se for exatamente na metade, eu vou substituir isso daqui. Eu vou ter 2,5 ao quadrado é 6,25, que multiplica por 5 é menos 31,25, que soma 25, que multiplica 2,5, 62,5. Isso aqui vai ser 31,25. Então aqui eu já achei a cortante, já achei a normal, já achei a cortante, a normal e o momento fletor. Eu achei o ponto inicial, o ponto final e a amplitude máxima dele. Agora eu posso esboçar o gráfico colocando esses valores. Eu vou fazer um outro desenho desse, colocando os mesmos valores. Embaixo eu vou esboçar o gráfico. Então nós temos aqui, é o mesmo desenho, aqui a força distribuída, 5 metros, e eu fiz aqui um mini gráfico embaixo, um diagrama, certo? Quem é a nossa normal? Aqui a gente coloca os dados que a gente recebeu. Quem é a nossa normal? A normal, a gente viu aqui que é 0. E ela permanece inconstante. Ela vai permanecer em 0 para sempre. Então, se eu determinar que isso aqui é o 0, eu posso fazer uma risca aqui, fazer de verde. Permaneceu constante em 0. Essa é a minha normal. Agora, quem é a minha cortante? Eu havia achado que a minha cortante era S1 igual a 25 e S1 igual a menos 25. Esses foram os valores que a gente encontrou fazendo os cálculos. Então, o que vai acontecer? Aqui, ele vai ter um valor 25 e aqui um valor menos 25. Vou colocar aqui menos 25. Vou colocar aqui um 25. E agora que vem a leitura. Por ser uma carga distribuída, ele será constante do 25 até o menos 25. Então é só eu ligar os dois pontos. Eu pego o ponto do 25, ligo no menos 25. Se aqui fosse uma carga concentrada desde o início, isso aqui já não seria verdade. Aí ele ficaria mais ou menos assim, ó. Ele ia do 25 até a metade, da metade ele ia quebrar e ia para o menos 25. Esse aqui seria a cortante se essa força aqui fosse, por exemplo, 50 newtons concentrado aqui no meio. Mas como ela é distribuída, ela fica dessa forma, né? E para o nosso diagrama do momento, nós temos o quê? Deixa eu pegar aqui a metade e colocar uma amplitudezinha. Por quê? Nós descobrimos que o nosso momento ele vai ser em 0, ele vai começar em 0 e vai terminar em 0. Não é isso que a gente determinou? Ó. Com 0 vai dar 0, com 5 ele dá 0, mas a amplitude a gente achou 31,5. Ele vai começar em 0, vai passar por 31,25 e vai voltar para 0. Então, vou colocar aqui 31,25 e vai voltar aqui para 0. Então, vamos fazer aqui, passa pela amplitude e volta para 0. Mas note que, nesse caso, a concavidade da parábola seria para baixo, porque ela é negativa. Então, ela seria dessa forma aqui.
Por isso que muitos canais esboçam no gráfico, né? Tem muitos vídeos que o gráfico se esboça com a parábola dessa forma aqui, por causa desse sinal de negativo. Por que eu estou colocando para baixo? Porque como a força está de cima para baixo, se a viga for cortar, ela vai envergar para lá. Então, comumente, se adotou que esse sentido aqui, você teria que inverter os sinais. Por isso que a concavidade fica para cima nesse caso. Então, assim a gente conseguiu calcular os pontos de reação nos apoios, fazer os cálculos da normal, da cortante e do momento. E agradeço por assistir até aqui.